e dizer para todos vocês que acordado, repetindo, acordado com a presidência, amanhã será pautado a urgência da anistia e já estamos trabalhando também com o líder Sóstenes um texto, visto que todos nós assistimos na semana passada, na nossa visão, um teatro onde deixou claro e evidente que aquela primeira turma, dito não pelo líder da oposição ou pelos parlamentares, mas sim pelo ministro Luiz Fux, da incompetência absoluta da primeira turma em julgar aquelas pessoas. Poderíamos falar do golpe sem governo deposto, ou de um crime que não pode ser punido por cogitação, inclusive com uma analogia ao PGR, antigo PGR Janot, mas eu sei que muitos aqui vão ir por uma ideologia e não para o mundo jurídico, que foi às 12 horas, muito bem estruturadas pelo ministro Luiz Fux. Na primeira oportunidade, o novo líder da minoria, Eduardo Bolsonaro, também fará o seu pronunciamento para falar sobre os próximos passos. E pode ter certeza que nós vamos pautar a urgência da anistia, aprovar a urgência da anistia e depois, na sequência, o mérito. Então hoje viemos fazer um comunicado muito importante, além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. Como líder do maior partido de oposição da Câmara dos Deputados, é atribuição nossa a indicação dos líderes da oposição, neste caso o líder Zucco, e neste caso, até este presente momento, a deputada Carol Detoni. Ambos líderes têm feito um excepcional trabalho, mas devo, neste momento em que a Carol abre mão como um gesto de sua grandeza, como um gesto a ser registrado pelo nosso partido para a eternidade, Carol, porque a política ela é feita de gestos. E quando nós, com a nossa assessoria, e quero agradecer todo o corpo técnico da assessoria do PL, fomos remontar toda a história acerca de atas da mesa diretora, e no dia quinta-feira, 5 de março de 2015, a então mesa diretora, presidida pelo então presidente Eduardo Cunha, que havia banido a opção de líderes partidários e membros da mesa diretora trabalharem remotamente, a pedido da então secretária da mesa, deputada, a terceira secretária Mara Gabrilli, houve uma alteração contra, naquele momento, a vontade do então presidente Eduardo Cunha, e a maioria da mesa decidiu voltar a valer esta prerrogativa de ausência e registro no painel eletrônico. Desde lá, este ato da mesa tem validade até o presente momento, desde 5 de março de 2015. É valendo neste ato da mesa que a deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país, e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data,
nosso líder da minoria. Automaticamente devo comunicar que, pelo singelo gesto desta guerreira, a deputada Carol Detoni, nós estamos também recebendo o ofício do deputado Eduardo Bolsonaro, que nomeia a deputada Carol Detoni vice-líder da minoria. Primeira vice-líder da minoria, que logicamente, nos momentos de ausência em plenário, ela de fato exercerá e representará o deputado Eduardo Bolsonaro enquanto ele estiver nos Estados Unidos. Este é um lançamento que nós fazemos, lançamos mão de um recurso, de um ato da mesa diretora. Já recebi questionamento de algumas pessoas que não tinham entendido qual era o nosso caminho regimental. Então, está aqui e depois será disponibilizado pela assessoria de imprensa do PL, via WhatsApp, a todos os senhores e senhoras, a resolução da mesa diretora que embasa a nossa decisão. Decisão essa amparada nesta resolução da mesa e já dialogada com o presidente Hugo Mota, que eu comuniquei deste fato, junto com o líder Zulco, no dia de ontem, o que nós iríamos comunicar a todos os senhores e senhoras da imprensa, a todos os senhores e senhoras brasileiros, no dia de hoje. Quero falar aquelas pessoas que hoje têm familiares presos, que nós não desistimos de vocês nem por um minuto e que nós não podemos de forma alguma baixar a cabeça para perseguições políticas. Esse é um momento muito delicado na história do Brasil e nós, a oposição, o PL, a minoria, estamos unidos, unidíssimos aqui na busca desse resultado. A anistia, ela precisa ser aprovada da forma mais ampla, totalmente ampla, geral e restrita. Foi assim que sequestradores, assassinos, guerrilheiros, terroristas receberam a anistia para pacificar o país. O que nós queremos é virar essa página da história. Com a anistia, que todos os crimes e os não crimes cometidos sejam apagados e que a gente possa seguir em frente. É pelo Brasil, é pela liberdade, é por todos os brasileiros. O Eduardo Bolsonaro já foi líder da minoria, já exerceu um brilhante trabalho. Inclusive, parte da equipe que ele tinha de tão competente ficou, inclusive está até hoje. E nós fizemos esse gesto por ele, por entender que ele está fazendo um gesto por nós e chegou a hora de fazermos um gesto por ele também, porque o Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos, porque está clara a perseguição quanto a ele, quanto à família. Vídeo que está acontecendo no julgamento do presidente Bolsonaro, em que os juízes da turma são todos inimigos declarados, são suspeitos, impedidos, e não se impediram de julgar um caso onde era claramente, não era o caso deles serem juízes competentes para isso. Então, da mesma forma, estamos protegendo, sim, o Eduardo Bolsonaro naquilo que tiver ao nosso alcance, porque ele está exercendo o seu mandato, só está à distância por uma vontade que não é dele, porque o processo que havia um arquivado contra ele está reaberto, então se ele botar o pé no país, com certeza ele vai ser perseguido. E nós não podemos admitir esse tipo de perseguição por palavras, ideias proferidas, porque isso é constitucional. O artigo 53 garante a nossa imunidade parlamentar, que não está sendo respeitada. Daí um dos motivos por estarmos retomando esse assunto das prerrogativas, para que se respeite o exercício do mandato parlamentar. O ano passado, só relembrando, quando votamos, deputada Bia, lá na CCJ, as 4 medidas para o reequilíbrio dos poderes, ouvimos ministros do STF dizerem que quem votou a favor das medidas, eles iriam monitorar os posicionamentos. Ou seja, já somos monitorados por nossas opiniões, por nossas palavras e também agora pelos votos. Estamos numa hora realmente absurda da democracia relativa brasileira, em que deputados na tribuna estão com inquéritos abertos por palavras proferidas. Crime de opinião que não existe no Brasil está sendo motivo para a perseguição de mais de 30 deputados. Então não podemos permitir isso. Eles votaram a favor. Os ministros do Supremo estão querendo monitorar quem votou a favor. Isso é uma clara perseguição. Então, para a gente poder ter independência no exercício parlamentar do voto delegado pela sociedade brasileira, que essa sim é soberana do poder no Brasil, porque o poder emana do povo, está na nossa Constituição, a gente tem que ter liberdade para poder agir, para poder votar, e não constrangimento de acordo com algum tipo de votação. Então, há momentos em que a votação secreta pode nos proteger de perseguições, como o caso que comentei agora há pouco na CCJ. É um momento muito delicado da nossa sociedade, em que cidadãos comuns estão sofrendo o peso de uma injustiça, como o caso do dia 8 de janeiro, por isso temos lutado pela anistia. É uma situação delicada em que as nossas prerrogativas são violadas. Então, semanalmente, diariamente, estamos lutando por isso. E não nos cansaremos até retomarmos o livre exercício da soberania popular por meio da livre representação, da plena representação exercida por nós aqui nos nossos mandatos. Então, estamos lutando por isso diariamente. Aumento de imposto é pauta popular? O atual governo do descondenado aumentou mais de 24 impostos em 2 anos e meio, a maioria deles votados nessa casa. Quando é para aumentar imposto, ninguém pergunta se é pauta popular, se a população aceita, até porque se perguntasse, ninguém é a favor de aumento de impostos. Nem sempre nós, nesta casa, votamos
o remédio doce ou xarope. Seria muito bom para nós votarmos só xarope. Às vezes, nessa casa, a gente tem que votar morfina para curar um câncer. E o que nós estamos votando aqui agora é uma morfina para corrigir uma distorção que o STF vem fazendo de algum tempo para cá. Pois é, tá aí uma excelente notícia para o povo brasileiro, né? A Caroline Detoni, que era líder da minoria, né, passou ali a presidência, ali a liderança para o Eduardo Bolsonaro, dando um tapa de luva na oposição ali, na turma do governo, justamente porque o que eles queriam? Eles queriam que o mandato de Eduardo Bolsonaro fosse cassado por ausência. Tudo porque ele está nos Estados Unidos e não pode exercer o seu mandato. Porém, agora, com essa carta na manga, esse zap, como se fala ali no truco, no jogo de cartas, né? Eles deram agora a liderança da minoria para o Eduardo Bolsonaro e isso vai fazer com que ele não perca o seu mandato e pode continuar de lá dos Estados Unidos participando de sessões virtuais. É claro que o Lula e o Moraes detestaram essa notícia e já estão mexendo os pauzinhos ali em Brasília para poder tentar derrubar, mas não tem como, pessoal, porque a lei fala que isso é possível. Inclusive foi na época do Eduardo Cunha, foi antes da pandemia, que tudo isso foi acordado lá atrás, antes mesmo de Jair Bolsonaro. E o que acontece, pessoal? Nós temos que conhecer a lei, por isso que o povo brasileiro precisa se esclarecer e conhecer a lei do seu país. É por causa do conhecimento da lei que nós temos ditadores hoje que usam a Constituição só a seu favor, né? Usam e abusam para poder subjugar o povo. E aí, pessoal, o que essa decisão ali do PL, da direita, dos deputados vai trazer? Olha só, agora o Hugo Mota colocou ali em caráter de urgência para ser feito ali o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. Apesar do Davi Alcolumbre ter falado que mesmo se chegar lá no Senado, ele não vai aprovar e vai mandar de volta, mas eu quero ver agora esse projeto se ele não vai andar. Porque o que acontece, pessoal? Agora começa uma pressão para cima do Senado. O Hugo Mota vai lavar as mãos. Por quê? O que aconteceu? O Lula começou a mexer nas emendas PIX, aquelas emendas impositivas, aqueles milhões e milhões que os deputados e senadores têm para mandar para os seus estados. O Hugo Mota não gostou disso, falou assim, você vai mexer nas nossas emendas? Tá bom, então agora eu vou colocar o pedido de anistia para poder ser votado. O que acontece ali em Brasília, pessoal, é um jogo de chantagem para os dois lados. E aí eu tô falando de direita, de esquerda, de todo mundo. Todo mundo tem uma carta na manga e tem que ser usada no momento certo, na hora certa, pessoal. E esta é a hora de usar todas as armas. Pessoal, nós estamos diante de um cenário que tudo pode ser mudado a qualquer momento. O Lula estava condenado em 5 instâncias, 5 processos em 3 instâncias, pessoal. 5 processos nas costas do Lula e 3 instâncias. Ele estava condenado. O que aconteceu? Houve uma reviravolta. O senhor Fachin, né, com uma canetada ali, conseguiu libertar ali o Lula e hoje nem Lava Jato mais existe, nem a Operação Lava Jato mais existe, ela acabou. Olha como o cenário mudou. E esse cenário hoje, o Bolsonaro pode estar lá na casa dele agora, preso, com a tornozeleira no pé, sem poder pisar no passeio ali, na calçada. Não tem problema. Só que algo está acontecendo ali em Brasília, os deputados e senadores de direita estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Tudo isso para quê? Para poder fazer a direita voltar em 2026. E eu já falei aqui no vídeo passado e vou repetir, pessoal. O próximo presidente da República, ele vai indicar 3 ministros do Supremo Tribunal, porque vão aposentar a Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Fux nos próximos 2, 3 anos. Aí o que acontece? É importantíssimo termos um presidente de direita a partir de 26. Por quê? Se o Lula ganha em 26 e elege e coloca esses 3 novos ministros, aí, pessoal, sinceramente, pode pegar sua mala e, partir fora do Brasil, porque realmente não vai ter jeito. Mas nós ainda temos uma esperança, até porque, pessoal, esse julgamento do Bolsonaro pode ir para o plenário,
para toda a corte ali apurar, porque teve uma divergência do Fux ali. E outra, pessoal. Nós temos 3 alternativas. Vamos colocar aqui em pratos limpos. 3 alternativas. A primeira, a anistia. A anistia sendo aprovada na Câmara, no Senado, o Bolsonaro está livre e pode concorrer às eleições. Inclusive, até vai estar elegível. A segunda alternativa, o Fux, com esse voto dele, a divergência ali no Supremo Tribunal pode levar, sim, para o plenário, e ali nós temos 11 ministros para votar. E já falaram, juristas já aprovaram isso, já decretaram isso, que se o julgamento for para o plenário, com pedido de vista, com análise da defesa, e são 70 terabytes de conteúdo para ser analisado, deve durar mais 1 ou 2 anos esse julgamento ali no plenário. Ou seja, aí passaria da eleição. E aí o Bolsonaro poderia concorrer na eleição aguardando o julgamento. Por quê? Porque aí anula a condenação e volta tudo na estaca zero. E a terceira alternativa aí que ainda temos que pode acontecer seria justamente o senhor André Mendonça e o Cássio Nunes, que vão estar à frente do TSE a partir do ano que vem para dirigir as eleições de 2026. E por que eu estou falando isso? Porque se no Supremo, né, eles, com uma canetada, eles colocaram o Lula no jogo novamente, o André Mendonça e o Cássio Nunes vão estar lá. E por que não eles podem também fazer isso? Então, pessoal, na verdade, tem alguns que já estão jogando a toalha, falando que não tem mais jeito, mas existe sim, ainda que pouco, existe uma possibilidade do jogo virar, né? Do jogo virar. Claro que é difícil, lógico que é muito difícil. Essa anistia para passar no Congresso ali não é tão simples assim, né? O Davi Alcolumbre já falou que se for para o Senado ele vai derrubar, mas nós temos que tentar. Enquanto há vida, há esperança. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, pessoal, o que você achou dessa manobra da direita para poder não deixar o Eduardo Bolsonaro perder o seu cargo ali de deputado federal, um tapa de luvas ali naqueles que querem mandar no país de forma autocrática. O que você achou disso? Coloque aqui nos comentários, se inscreva aqui no canal, pessoal. Aqui nós cobrimos tudo sobre a política, principalmente o conservadorismo da direita. Se você apoia Jair Bolsonaro para 2026, se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito, e você vai ficar muito bem informado. Dá um like nesse vídeo, estamos juntos.